Trás-os-Montes, uma das regiões naturais mais impressionantes de Portugal. Aqui, ao sabor das estações, a natureza marca o seu passo. Na vastidão da paisagem, algumas das espécies de animais mais icónicas do nosso país encontram aqui o seu último reduto. Através de uma viagem por um conjunto de trilhos criados a pensar nos amantes da natureza, vamos descobrir todo o encanto das terras de Trás-os-Montes. Em cada passo, em cada trilho, novos segredos e recantos serão desvendados. As florestas, as montanhas, os rios e a própria paisagem moldada pelo homem, em perfeita comunhão com a natureza, são o palco de incontáveis eventos naturais. São vários os lagos ligados entre si por gargantas e penhascos e que podem ser descobertos ao longo do percurso do Sabor, no concelho de Alfândega da Fé. O percurso oferece-nos vários pontos de vista sobre a magnífica paisagem que estes lagos nos proporcionam. Durante a caminhada, várias são as oportunidades de observarmos as espécies selvagens que habitam estas paragens. Um dos pontos obrigatórios é o Santuário de Santo Antão da Barca, que tem uma das mais belas vistas da região. Este santuário tem o curioso facto de ter sido transladado pedra sobre pedra para o atual local, uma vez que o sítio onde estava anteriormente ficou alagado com o enchimento da Albufeira.
Com o início do outono, a paisagem no Parque Natural de Montezinho começa lentamente a transformar-se. As brumas matinais invadem os montes e vales desta área protegida, situada a norte dos concelhos de Bragança e Vinhais. Um dos eventos naturais mais impressionantes que ocorrem em Portugal está prestes a começar, e no interior das matas e bosques os preparativos já estão em marcha. A brama dos veados. Os machos deambulam pelas florestas e montes, ecoando fortes bramidos. E as disputas entre machos não tardam a acontecer. O percurso do Carvalho, no concelho de Bragança, foi criado a pensar naqueles que querem ter a oportunidade de descobrir e observar este magnífico espetáculo, assim como ficar a conhecer paisagens únicas. Num dos pontos de observação sugeridos ao longo do percurso, o avistamento de veados e a audição dos seus característicos bramidos não será tarefa difícil. No percurso, destaca-se ainda a presença de uma árvore notável, um carvalho negral centenário, com mais de 20 metros de altura, e que dá o nome a este percurso. O percurso acaba onde começou, na aldeia comunitária de Rio de Honor, uma das mais bem preservadas no Parque Natural de Montezinho, e que nos permite uma viagem a um passado não muito distante. A Albufeira do Azibo, localizada no concelho de Macedo de Cavaleiros, é um magnífico lago artificial criado pela construção de uma barragem da bacia do rio Azibo, no final dos anos 70, para abastecimento das áreas agrícolas do concelho. A floresta que cobre a paisagem circundante é composta por diversas árvores, como carvalhos, sobreiros e medronheiros, que oferecem abrigo e alimento aos animais que aqui habitam. Mas se a floresta nos oferece excelentes oportunidades de observar os habitantes selvagens locais, o que dizer da abundante vida selvagem que as águas da Albufeira atraem? Uma variedade de espécies de aves aquáticas encontra na paisagem protegida do Azibo as condições ideais à sua sobrevivência. Através dos 2 observatórios de aves que se podem encontrar ao longo do percurso, não é difícil avistar um magnífico espetáculo que as aves nos podem oferecer.
Uma das mais surpreendentes espécies é o mergulhão de crista, o símbolo desta área protegida. No início da primavera, quando uma boa parte da vegetação ainda não emergiu da letargia própria do inverno, começam a juntar-se em pequenos grupos para encetarem uma importante tarefa: a reprodução. Mas primeiro, há que formar um casal. As aves apressam-se a encontrar um parceiro e o lago é invadido por danças nupciais, o que nos oferece um dos mais bonitos espetáculos da natureza que podemos observar em Portugal. Este ritual é muito importante para estas aves, uma vez que é através destas danças que macho e fêmea escolhem o seu par para acasalar e dar as boas-vindas à próxima geração de mergulhões de crista. O percurso de São João das Arribas, no concelho de Miranda do Douro, começa junto a Val de Águia e atravessa a pitoresca Aldeia Nova. Depois de deixarmos a civilização para trás, eis que chegamos a um dos pontos de observação mais espetaculares desta região, o Miradouro de São João das Arribas. Estamos em pleno Parque Natural do Douro Internacional. Para além da vista panorâmica de cortar a respiração sobre o Rio Douro, podemos observar as grandes aves que habitam estes vales, em particular os abutres. O grifo é talvez uma das mais frequentes e mais fáceis de avistar. Quer pelo seu tamanho, quer por ser uma ave abundante nestas paragens. Vivem aqui todo o ano e, na primavera, nidificam nas falésias deste vale. Mas o maior protagonista deste percurso é outro: o britango, ou abutre do Egito. É uma ave migradora que chega a Portugal no início da primavera, vinda de África. É também nestes vales que nidifica, ano após ano, fazendo destas terras uma área vital para a sua conservação. Esperam pelas horas de mais calor para poderem subir com as correntes de ar ascendente e assim voarem com menor esforço nas suas infindáveis buscas por alimento. São aves necrófagas e o seu papel é muito importante na manutenção do ecossistema, uma vez que são autênticos agentes de limpeza e são fundamentais para combater a propagação de doenças contagiosas entre a fauna silvestre e doméstica. Quando encontram um animal morto, juntam-se num frenesim e a convivência entre espécies é bastante comum. Apesar disso, devido a ser bem mais pequeno, o britango tem de aguardar pacientemente a sua vez, para também ele se alimentar. Iniciamos o próximo percurso em pleno concelho de Mirandela, na aldeia de Val do Lobo.
Ao longo deste trilho, podemos ficar a conhecer de perto o tema deste percurso, os bosques de Sobreiro e Zimbro, que cobrem uma boa parte da paisagem. Estas formações vegetais, além da sua beleza única e importância económica, têm também um elevado valor ambiental. Estes bosques são ecossistemas florestais mediterrâneos singulares, extremamente ricos em termos de biodiversidade, que estão identificados entre os mais importantes para a conservação da natureza, tanto a nível nacional como europeu. Os sobreirais e zimbrais que aqui vemos estão na base da classificação desta zona como área protegida, o sítio de importância comunitária Romeu. Ao longo do percurso, raras serão as vezes que não nos sintamos acompanhados pelo canto das várias espécies de aves que enchem de vida a floresta. Chapins, gaios, melros, entre outros. São apenas algumas das espécies mais comuns que podem ser avistadas ao longo do percurso e são talvez a face mais visível da abundante fauna que percorre esta paisagem. No entanto, não são os únicos. Depois de deixarmos a aldeia de Lamoso para trás, iniciamos o percurso da Cascata da Faia da Água Alta, no concelho de Mogadouro, em pleno Parque Natural do Douro Internacional. São as águas cristalinas da Ribeira de Lamoso que alimentam a Cascata da Faia da Água Alta, misturando-se com o verde da paisagem, com o tom cinzento das rochas e o castanho da terra, conferindo assim uma variedade de cores que dão encanto e beleza à paisagem. Esta impressionante queda de água, que é o tema deste percurso, é uma das mais altas de Portugal e precipita-se de uma altura de 35 metros, proporcionando um espetáculo ao qual ninguém fica indiferente. Na parte final do percurso, encontramos um passadiço que circunda toda a envolvente da cascata e nos permite ter uma visão alargada dos vários ângulos deste fabuloso geomonumento, um verdadeiro santuário natural. É na primavera e verão que a descoberta da temática proposta para o percurso Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha, no concelho de Vila Flor, mais se evidencia. As galerias ripícolas do Rio Tua. As galerias ripícolas naturais, bem conservadas, são um habitat protegido, de conservação prioritária, que tem aqui
alguns dos seus melhores exemplares. Ao longo das margens do rio Tua, o percurso acompanha lado a lado a histórica linha de comboios do Tua e podemos observar quase ininterruptamente este espantoso habitat. As libélulas são talvez a visão mais comum por estas paragens nos meses mais quentes do ano. Procuram as águas límpidas do Tua para colocarem os seus ovos e darem as boas-vindas às próximas gerações destes pequenos e coloridos seres alados. Os freixos, amieiros e salgueiros são as árvores mais comuns que compõem estas formações vegetais, que existem na zona de transição entre os ecossistemas aquáticos e terrestres. São de vital importância para a manutenção de todos estes ecossistemas, uma vez que ajudam a estabilizar o leito dos rios e à purificação das águas. Sem elas, toda a biodiversidade que pode ser aqui observada não existiria, assim como estes cenários idílicos. Ao longo do percurso, são várias as oportunidades de avistar os habitantes selvagens que chamam de casa ao magnífico rio Tua. Estamos em Algozo, no concelho de Vimioso, onde se inicia este percurso. Terra de rios, escarpas e grandes aves de rapina, como a muito rara e esquiva águia de Bonelli. Na descida para o vale, onde corre o rio Angueira, o castelo de Algozo é uma imponente marca na paisagem, que nos acompanha ao longo de todo o trilho. Mas é já no final do percurso que melhor podemos observar a temática proposta para este trilho: a fauna aquática do rio Angueira. Uma das presenças mais assíduas e talvez mais fácil de observar é o caga do Mediterrâneo. Estes répteis aglomeram-se nos rochedos que espreitam fora de água, para poderem apanhar banhos de sol vitais à sua sobrevivência. A primavera é a altura mais propícia para os observar, quando os dias estão mais quentes e o caudal do rio Angueira ainda é bastante generoso. Outro habitante também muito comum, mas um pouco mais difícil de observar, é o guarda-rios. Esta colorida ave é um exímio pescador, que espera até ao momento certo para poder surpreender os pequenos peixes de que se alimenta. Na parte do rio onde a água corre com mais intensidade, formando pequenos rápidos, podemos encontrar outra espécie bastante curiosa: o melro de água, uma ave que opta por uma estratégia de caça bem diferente da do guarda-rios. Com o seu corpo altamente adaptado a uma vida semi-aquática, mergulha nestes pequenos rápidos em busca de larvas de insetos e pequenos peixes. O rio Angueira é também a casa de outro grande pescador, a lontra. Mais tímida e esquiva que os outros habitantes, percorre as margens do rio em busca de alimento.
Protegidas pela calma deste vale e pouco perturbadas pelas atividades humanas, as lontras encontram aqui condições ótimas para a sua sobrevivência. Mais a norte, e em pleno Parque Natural de Montezinho, no concelho de Vinhais, é tempo de conhecermos um habitat bem diferente: os bosques de carvalho negral. Estes bosques são uma importante fonte de alimento e abrigo para muitas espécies animais e proporcionam um habitat favorável ao aparecimento de plantas e cogumelos. Ainda assim, é principalmente nas clareiras e lameiros adjacentes a estas manchas florestais que podemos encontrar a temática proposta para este percurso. Durante a primavera e verão, quando as plantas que aqui existem florescem, podemos observar uns habitantes muito especiais: as borboletas. Estas alimentam-se do néctar fornecido pelas plantas e, em troca, ajudam na polinização, numa simbiose perfeita. São dezenas as espécies de borboletas que aqui ocorrem e enchem de vida e cor os campos. Uma das mais bonitas é a borboleta cauda de andorinha, que durante os meses mais quentes procura plantas como o funcho e a arruda para depositar os seus ovos. Após eclodirem, as lagartas alimentam-se das folhas destas plantas, à medida que vão crescendo, até se transformarem em crisálida e, por fim, numa bonita borboleta. O percurso acaba no alto da Ciradelha, o que nos permite uma espetacular vista sobre Vinhais. E acaba aqui a nossa viagem pelas terras de Trás-os-Montes, terras de natureza.